Eu sou a Paula Rebouças. E eu sou Sara Santos. E tá começando mais um episódio do Golden Cast. É isso aí. Você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, tá? E lá no Instagram também. Você pode se inscrever, você pode seguir a gente, você pode curtir, comentar, compartilhar, porque tem muita coisa boa lá. Seja edificado por todo esse conteúdo, essa comunicação. Nós comunicamos Jesus através de cada episódio aqui. Não é isso mesmo, Sara? Isso aí. E pra ficar mais fácil, gente, olha, na descrição desse vídeo tá o nosso arroba, vê? O nosso arroba. Tá o meu, tá o de Paula, tá do nosso convidado, que daqui a pouco vai ser apresentado. Isso aí. Mas assim, eu acho que a galera tá vendo alguma coisa de diferente, né? Tá vendo sim. Fala pra nós, Sara. Então, gente, o que acontece? A gente tá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, surgiu a oportunidade da gente gravar alguns episódios. E aí, vocês vão acompanhar nessa temporada que vai ter alguns episódios que a gente vai estar, assim, nesse cenário diferente, não no nosso habitual. Mas, gente, vocês vão amar, eu tenho certeza. É isso aí. Brasil, vamos começar aqui. Ô, Sara, como é que foi a sua semana? Semana foi correria, uma semana de viagem. A minha também. Uma semana de muita conversa com Paula Rebouças. Exatamente, Brasil. A gente aqui, né, eu acho que quem serve o Senhor, a gente sempre passa por esses altos e baixos, Sim. assim. Aquele momento que Deus prova a sua providência, prova que é Ele que faz, é Ele que rege todas as coisas. E aí Deus orquestra tudo, e aí tá aqui. A gente passou por isso essa semana, pastor. E a gente já quer apresentar o nosso convidado. Então já apresenta o convidado. Vamos apresentar o nosso convidado, Brasil, tá aqui na nossa frente. O Wilson Caetano, mais conhecido como Pastor Wilson Caetano. Não é isso mesmo, Amém, pastor? Amém. Deus abençoe. É um prazer estar aqui, né, no Goldcast. Isso Pela aí. primeira vez, gente, fazendo podcast, tá? Que honra, que honra. É o primeiro podcast da minha vida. Amém. É um prazer estar com vocês aqui, sabendo tudo aquilo que Deus já tem feito através do seu ministério. Amém. E a gente aceitou esse convite aí bacana, né? Para falar um pouco de Jesus, para falar um pouco da vida, das coisas. E vamos ver o que vocês vão me aprontar aí. Não, aqui fica é tranquilo. de boa, é uma Fica conversa tranquilo. de boa, mas já vamos Super começar logo, tranquilo. né? Perguntando, quem é o Wilson Caetano? Menino Wilson Caetano. O Wilson Caetano é uma figura... Porque, na verdade, é o seguinte... eu hoje estou em Juiz de Fora, mas eu nasci e cresci em Governador Valadares, né? Governador Valadares... Não Governador Valadares aqui, pertinho de Juiz de Fora, mas Governador Valadares, perto de Patinga. E a minha história, ela se dá porque eu me converti. Por muitos anos eu tive um culto na primeira igreja quadrangular chamado A Grande Segunda-feira Forte. E eu fiquei conhecido no mundo inteiro com um vídeo que eu gravei, eu saindo do poço. Esse vídeo andou o mundo inteiro e foi parar até no CQC. Viralizou. Né? Viralizou. Se naquela época eu soubesse que a internet dava dinheiro, eu estava rico. Olha. Olha! E o que acontece? Há 15 anos atrás eu vim fazer uma cruzada, vim pregar em Juiz de Fora, a convite de um amigo, pastor Gilmar Garbeira, acabei vindo para Juiz de Fora e aqui estou. Já há 15 anos nessa terra maravilhosa, uma cidade que eu aprendi a amar. E hoje tem um ministério próprio, né? Palavra da Fé. Estamos aí começando essa obra. E é isso aí. Que bênção. Pastor, fala pra gente como é que foi, assim, a sua chamada? Onde que Jesus te encontrou quando ele te chamou? Fala pra gente. Domingo eu estava até pregando na minha igreja, eu estava dizendo o seguinte, que eu me converti, eu lembro como se fosse hoje. Foi numa igrejinha muito pequena, no bairro Conjunto Cir, lá em Governador Valadares. E para quem não sabe, eu nasci na Casa da Bênção. Casa da Bênção. Na época era pastor Isaí, pastora Silvana. Eu me lembro que naquele dia eu estava tão doidão que a gente gostava de fumar umas maconhas, uns negócios. E o pastor pregou aquela mensagem, uma igrejinha pequena, chão de terra, povo pentecostal, aquele poeirão. Eu falei, esse forró tá bacana. E eu fiquei. Na hora do apelo eu fui e, na verdade, naquele dia eu nem sabia direito o que eu estava fazendo, mas fui e aceitei Jesus. No outro dia, a igreja, a verdade é que a igreja mudou muito, né? Mas naquela época, há mais de 20 anos atrás, há mais de 27 anos atrás, eles eram implacáveis na questão de visita, né? Sim. Eu aceitei num dia, no outro dia, meu amigo já bateu na porta e falou,
chegamos, vamos fazer a limpeza espiritual. E eu estava até brincando ontem, falando com uma pessoa, falou que a igreja mudou tanto porque naquela época a gente ouvia e nem questionava. O cara chegou, fez a limpeza espiritual, arrancou tudo que tinha praticamente no meu barraco. Eu era muito fã do Bob Marley, cabelo enrolado, e aquela confusão. E ali começou o meu processo de libertação. Eu confesso que hoje as igrejas hoje têm clínica, tem discipulado, tem encontro, a gente tem tanta coisa. Naquela época não tinha nada. Naquela época era só um coral que cantava, a harpa e oração, filhão. Se você quiser ser liberto, você dá seu jeito. E foi assim, eu fui liberto. Depois de 2 semanas de crente, ter batismo, eu batizei. Porque também não tinha... Rápido, né? Não tinha. Hoje eu pastorei há uns 26 anos. E eu percebo que hoje a igreja, ela dá tanta coisa para o indivíduo, né? Tinha esse negócio de curso de batismo. Era na fé. Você crê, meu filho? Crê. Então desce e vamos que vamos. Eu me converti na Casa da Bênção. E de lá para cá eu vim galgando a minha vida. Fui levado a obreiro, depois a evangelista. É isso que eu ia te perguntar. Como que foi esse processo? Desde o primeiro dia ali da conversão até chegar ao pastoreado? Quanto tempo foi? Veja bem, eu tenho hoje 26 anos de ministério. Eu me converti. Naquela época era tudo muito mais rápido. Obreiro era o diácono. Hoje, né? Então, um ano depois eu estava como obreiro. E obreiro naquela época não era igual hoje, né? Obreiro naquela época era o cara que fazia o trabalho braçal da igreja. Exatamente. O cara eu carregava era caixa, bateria. É mesmo. Abrir igreja, limpar, visitar, entregar a ceia para as Isso irmãs, aí, e, né? era estranho. E buscar Era as irmãs isso em que fazia. casa. Hoje mudou muito, né? Muito. Hoje, eu sou pastor de igreja. E naquela época, o cara era obreiro, ele fazia o papel do voluntário hoje das igrejas, mas fazia o papel mais pesado, né? Exato. Então, assim... E aí, eu mudei para um outro bairro, fui para uma outra igreja, fui para Cianorte fazer seminário, fiz uma etapa de seminário, voltei. Fiquei um tempo como pastor auxiliar na Quadrangular, pastor Flamarion Rolando. E tô aqui hoje, Juiz de Fora. Eu acho que é muito bacana a gente falar sobre... Enquanto você está falando aí, a gente vem descobrindo que hoje as igrejas realmente facilitam muito. Isso é muito bom até, porque a gente precisa ter ação social, clínica, tudo muito especializado para a gente poder trabalhar, né? Oferecer um melhor tratamento, assim, das nossas ovelhas também. Eu faço psicologia, então é uma bênção mesmo. Existem questões que não são só espirituais, mas porque a gente adotar de uma tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. Para a gente poder manter um corpo saudável, a gente precisa também manter a mente saudável. O que é mente? A alma é intelecto, é raciocínio, Verdade. é capacidade de pensar. Então, manter isso em conjunto, né, é poderoso. Por quê? Porque eu lhe disse que o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Ela não aguenta essa realidade. Então, é por isso que o Senhor nos dá alguns caminhos aí de jejuar, consagrar e tudo mais. Mas eu acho que eu percebi, assim, a gente perguntou como que se deu essa questão do pastoreado, né? Como que o senhor hoje é pastor Wilson Caetano? E eu acho que eu entendo que é uma coisa que eu sempre falo para as meninas que perguntam para mim, como que eu encontro, como que eu acho o meu propósito? Para o que Deus me chamou? Eu digo uma coisa para você, eu lembro de Moisés quando ele estava na sarça ardente, pastor. E a sarça que ardia, mas não se consumia. No momento que ele encontra aquela voz que é Deus falando através da sarça, ele pergunta, como é que eu vou te apresentar para as pessoas? Ele diz, olha, diga que o eu sou te enviou. É simplesmente o fato de que não tem como Deus se apresentar completamente para você, porque ele é vasto, ele é grande, ele é grandioso. Não tem como, Sara, Deus ser apresentado para a gente num encontro só. Então eu digo pelo que o senhor falou aí, e eu também super apoio isso é muito verdade. E eu acho muito legal, porque é um ponto em comum que a gente encontra em gente que aprendeu colocando a mão no arado. Porque
Deus se manifestou para Moisés e Moisés descobriu quem era Deus, o eu sou, né? Que estava ali oculto naquela frase, eu sou. Eu sou quem? Quem é o Senhor? E aí a Bíblia vai dizer que se você precisa de um Deus que é Jeová, que é a sua bandeira, ele é Jeová Nissim. O Deus que cura, ele é o Jeová Rafá. E o Deus que é o Deus que provê o alimento, ele é a codorna de todo dia. O Deus que provê para você a nuvem que te protege do sol, ele é a nuvem. Então aí Deus, ele vai se revelando, e eu acho que é justamente isso. Como é que você encontrou o teu propósito e descobriu que o Senhor foi chamado para ser pastor? Servindo. É um dia após o outro. E aí, é por isso que eu digo que chamado não se descobre com alguém lá fazendo uma mentoria de coaching para você. Ah, você foi chamado para isso. A verdade é que eu tenho costume dizer que a igreja, de 11 anos para cá, ela mudou muito. A igreja mudou muito. O que acontece? Tem coisas que só Deus pode fazer. E hoje as igrejas, nós temos muitas estratégias, mas pouca vida com Deus. A verdade é essa. Eu vim de uma raiz, por exemplo, eu era obreiro. Obreiro, ele obrigatoriamente tinha que estar todo dia às 5 da manhã no altar. De joelho. Hoje, se você falar um negócio desse, tem gente que fala, esse cara tá ficando maluco. Tá ficando doido. Como é que eu vou... Então, o que acontece? Na época que eu me converti, a gente não tinha a estrutura que tem hoje, mas a gente contava só com Deus. E hoje nós temos toda uma estrutura, igrejas, né, tem estrutura, mas eu vejo que é tudo muito frágil. Por que é tudo muito frágil? Por exemplo, tem gente que percebe o seguinte: pega um crente de 40 anos, se converteu há 40 anos atrás, e pega um crente hoje. Tem gente que nem entrou dentro da igreja, você procura e fala, irmão, você não... Ah, desviei, mas quando você desviou, você nem entrou. Você nem entrou. Mas tudo porque é isso que você acabou de falar. Quando você encontra o seu propósito, você consegue entender o que Deus quer na sua vida, nada vai te tirar desse propósito. Nós temos uma geração hoje que ela é uma geração que está sem propósito. Por isso hoje se vende muito a autoajuda. Porque os caras não têm propósito. Você encontra hoje menino de 15 anos que quer suicidar porque a namorada terminou com ele. É o que mais tem. Você é psicólogo, você sabe disso. A minha igreja, ela abre às 9 da manhã, fecha às 10. Então, atendimento durante o dia. Eu fico ouvindo coisas que eu olho pra cara do pessoal e falo, vocês estão de brincadeira comigo? Uma oração resolvia, gente. Sabe? Pegar forte ali no ombro do profeta resolvia. Então, fechar a porta do quarto. Fechar a porta do quarto. Isso aí. Isso, mas é um negócio que se a gente não tomar cuidado, daqui a um tempo vai virar utopia dentro das igrejas. Daqui a pouco você não vai poder ensinar a doutrina da oração. Porque o mundo hoje, ele tá andando para se tornar um fast food. Mas é engraçado. Pode falar, Sara. É isso, porque a geração de hoje, eu costumo falar que é a geração micro-ondas. Isso aí. É uma geração que quer tudo instantaneamente. Quer uma comida, vai lá e pede no aplicativo, a comida chega. E eu acho que até por isso essa diferença da igreja há 10 anos atrás e da igreja de hoje, entendeu? Mas é engraçado também, que o senhor falou sobre a questão de igreja. Seguinte, a gente tem sofrido ataques de uns 20 anos pra cá. Finalzinho aí, vamos pensar, finalzinho das décadas de 90. E aí a gente começa aí 2000, 2001, começa coisas, né, que a gente não estava habituada, a igreja não estava habituada a lidar e agora tendo que lidar. E aí, para facilitar as coisas, abre as portas. A porta não passou por reforma. Ela continua estreita. E tem uma coisa também que eu faço uso, muito bacana, amém, glória a Deus. Mas assim, enfeitaram muito a oração. Colocaram um nome bonito na oração, devocional. Gente, meu Deus. Eu gosto, eu faço, é muito bom. Mas assim, facilitaram o caminho, sabe? Não estou dizendo que você não tem que facilitar, não tem que estar ali ajudando. Mas facilitar demais, você tira desse indivíduo a experiência que ele precisa viver. Porque o caminho do Calvário, pastor, é sozinho. Paula, você tem que entender o seguinte. Quando eu me converti,
A Bíblia tinha o Novo e o Velho Testamento. E 4 folhas brancas no meio. Se você quisesse aprender alguma coisa, você tinha que estudar, meu amigo. Estudar, isso aí. Hoje nós estamos na era da inteligência artificial. Você chega nesse negócio de não sei o que lá, LGBT, que eu não sei nem o nome daquele negócio, que você pesquisa quem foi Moisés, ele te entrega tudo. Então o que está acontecendo? Nós estamos virando um monte de pregador de internet. As nossas Bíblias hoje já vêm com sermão pronto. Ah, bacana, mas deixa o cara preguiçoso. Eu sou pastor, se eu não tomar cuidado, eu não oro, eu não vou preparar mensagem. Porque a coisa já vem pronta. E essa época é a época de tanta informação, a gente tem tanta mensagem, tanto pregador, de tantos estilos, que o que está acontecendo com essa turma é o seguinte: a coisa pode ser boa, mas se você misturar tudo dentro de um balde e tentar comer aquilo, vai virar uma bagunça. E é o que está acontecendo com essa geração. E é isso mesmo, a gente tem muitas informações. Hoje, se você procurar uma palavra na internet, palavras de sabedoria, você encontra. Você não precisa ler a Bíblia mais, não precisa. Sim. Entendeu? Eu sou nova, mas eu sou meio antiga, sabe? Eu gosto da boa e velha Bíblia ali, de papel e tal e tudo mais, né? Mas, enfim, tem uns amigos aí, não tenho nada contra. Mas é algo meu, assim, algo pessoal mesmo. Então, eu tô fechando uma geração, né? Então, acaba que eu gosto disso, eu preciso, a gente até comenta muito aí, a Sara, a gente precisa de ter, quando tá muito bagunçado aquela coisa, aquele auê todo, muita coisa pra fazer, muito trabalho pra fazer, eu falo, vamos orar. A gente pega, né, o nosso episódio, nosso podcast, quando vai sentar pra gente fazer oração, ou pra gente fazer alguma reunião, planejamento, a gente coloca ali um momento de oração e a gente pega a palavra, a gente ora ali, porque a gente sabe que pra fazer coisas extraordinárias, a gente precisa passar, dedicar muito tempo em um lugar, assim, longe dos olhos de todo mundo, que é no secreto, na nossa oração, e passar esse tempo com o Senhor e outra. E o caminho que a gente aprendeu, e eu gosto desse caminho. Sabe por quê? Eu até brinco, assim, eu gosto muito... O pessoal vai até me julgar agora, vai ser meio polêmico, mas tudo bem. Mas eu gosto muito dessa ideia, por exemplo, da Deus e Amor de antigamente. Meu irmão, você aceitava Jesus, e aí quando você aceita... Vai, pastor, fala. Paulo, não tem... O que as pessoas precisam entender é que o caminho não mudou. Se você quiser andar com Deus, você vai ter que ser uma pessoa de oração. Você vai ter que comer Bíblia. Você vai ter que... Ah, mas o fulano falou, a Bertana falou, querido, Jesus orava todos os dias. Pode ler, Jesus orava todos os dias. E aí tem uma galera que vira e fala assim, não, orar pra quê? Tá consumado esse trem aí, pra que não orar? Então o trem tá feio, Eu sempre ensino na minha igreja que o nosso modelo de fé é Jesus. Se você conseguir fazer o que Jesus fazia, já está bom demais. Não inventa, não. Só segue o que ele fazia. E aquilo que você está dizendo. Faz o teste, gente. Na minha oração, na minha igreja, na igreja das pessoas que estão vendo, cara, o culto que menos da gente é o culto da oração. É o culto da oração. Aí você fala assim, por que os crentes não oram? Só existem 2 motivos. Primeiro, porque já não creio mais na oração. É difícil eu falar um negócio desse no podcast. Mas ou o cara não crê, que se ele orar, Deus vai atender ele. Né? Ou então porque ele não quer ter comunhão com Deus. Não tem outra explicação. Ah, não, mas é difícil orar, mas nunca foi fácil. Jesus nunca prometeu nada fácil, não. Falou, se você quiser me seguir, toma sua cruz e me segue. O negócio aqui é quente. Porque eu acho que é porque o evangelho hoje, né? Tudo que... É porque a Bíblia é o famoso... É o arroz com feijão, gente. Não precisa incrementar muita coisa, sabe? O que vier demais é bacana, amém, ok. Existem ouvidos que não vão entender a mensagem da cruz, igual o Senhor fala, mas Deus levanta alguém que tem, e Deus não quer você porque o que você pode fazer, mas por quem você é, da maneira, do jeito que... Existem pessoas que têm o ministério de falar uma palavra um pouco mais, né? Um pouco mais ali... mais dura. Mais dura. Vamos falar, né? A verdade nua e crua. A verdade um pouco mais dura. Mas tem gente que vai entender a palavra, porque o Senhor não trabalha sozinho, trabalha com equipe, tem um corpo de obreiro ali também. Tem gente que vai encontrar Jesus no solo de uma guitarra. Verdade. Tem gente que vai se encontrar Jesus numa canção da escola dominical. Pra você ter ideia, eu fui batizada do Espírito Santo de oração, gente. Tinha 5 irmãs só. A gente orando, Deus fez, a glória desceu ali, foi poderoso. Então, eu digo pra você que encontros verdadeiros e genuínos acontecem geralmente fora dos olhos de muita gente. Verdade. Sim, verdade. Então, é justamente isso que Deus faz. E entender também que há uma verdade
E há um caminho só na palavra, né? É a oração, assim, é a comunicação. Quando você abre a palavra, é Deus falando com você. Orar é você em comunicação e falando com Deus. E Justamente não isso. tem jeito, né? Não existe intimidade em público. Só isso aí. Gostei da frase. Não existe Intimidade intimidade em em público. público. Não existe, cara. A mais pura verdade. Entendeu? Aí o cara quer ser íntimo de Deus. No culto? Meu amigo, o culto é só o resultado. O culto é o resultado da sua vida que você tem com Deus lá no culto. Lá. Então, eu sou pastor. Aí o cara fala assim, nossa, mas Deus te usou hoje demais nesse altar. É só o resultado. Pastor, agora eu vou te fazer uma pergunta. O senhor acha que a maneira com que... Porque o senhor trabalha muito com libertação, né, essa pegada assim mais severa e mais dura em relação ao pastoreio também. Mas eu digo que você acha que veio justamente pela maneira com que o senhor foi resgatado, pela maneira que Jesus te resgatou, de onde ele te resgatou? Acontece, como eu nasci na Casa da Bênção, Casa da Bênção sempre foi uma igreja de libertação. Na verdade, a Casa da Bênção ela fazia libertação antes da IURD. Doriel fazia trabalho de libertação antes da Universal. Eu nasci numa igreja de libertação. E é incrível, não tem jeito. O filho, ele puxa o DNA. Se você perceber assim, se eu falar para você que... Um dia me pergunta, como é que nasceu esse negócio de libertação na sua vida? Eu não sei, porque eu nunca... Tem gente que... Eu nunca frequentei nada oculto. Eu nasci na Casa da Bênção e vendo tudo aquilo, o meu ministério foi apontado para aquele lado. Então, assim... Agora, eu sempre digo que libertação, gente... Libertação. Primeiro que você não pode ser muito normal. Não. Não pode. O cara, Quesito básico. Se o cara for normal, ele não faz libertação. Não faz. Não faz. E segundo, que libertação não dá ibope. Não dá. É um Verdade. negócio feio, mas que é necessário. Eu sempre falo para os pastores lá da igreja, o negócio é o seguinte, gente. A libertação é como se nós fosse o gari da igreja, tá? A gente pega só tranqueira, que é aquilo que ninguém quer. Aquilo que ninguém quer. Todo mundo foge, né? Tem pastor amigo meu, quando o bicho pega, ele me fala, tô mandando aí. Tô mandando pro senhor. Resolve aí pra mim. Porque ninguém quer pegar esse... Mas é um ministério, um chamado. É necessário. É necessário também. Porque, assim, você acaba que se você não passa por esse processo, você vê muitas pessoas, a gente lida com muita gente assim, que era só um caso de um sucesso no processo da libertação para desenvolver maturidade cristã. Tem gente que passa muitos anos na igreja, ainda não tem a maturidade, ainda não tem aquele equilíbrio do lidar com o outro, porque a Bíblia diz o quê? Seguir a paz com todos e a santificação. Ele diz, para ter santificação tem que ter paz. Se você é um homem cheio de Deus, eu tenho que, por onde eu passar, a quem eu perguntar, e as pessoas têm que responder para mim, não, eu tenho paz. Quando ele está lá em casa, ele traz paz. Ele é pacífico. Então, a santificação, se você é muito santo, mas você traz guerra pro outro, meu irmão, tem um negócio que não está batendo. Errado. E o que acontece? Jesus ele falou algo muito poderoso. Ele falou assim, olha, não se coloca vinho novo em odre velho. Arrasou, pastor. O que acontece com essa turma? Gente, por que tem pessoas que vivem dentro do contexto da igreja, você prega, ele ouve, mas ele não muda. Ele não se transforma. É colocar vinho novo em odre velho. Enquanto o cara não passar por um processo de libertação, não adianta. Aí alguém vira e fala assim, não, que esse negócio foi só lá na época de Jesus. Eu vou te falar uma coisa, Paula. O meu ministério, ele é um ministério mais voltado para a libertação. Você vai à nossa igreja. Hoje é um culto de libertação. E o que acontece? Só que o trabalho que eu faço no culto, ele é um trabalho esporádico. O pau quebra durante o dia. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Depois que passou o processo da pandemia, eu nunca vi uma época em que tem tantas pessoas precisando de libertação. Não só libertação espiritual, como também libertação na inteligência emocional da pessoa, que é o lado psicólogo. As pessoas estão arrebentadas. Você não está entendendo.
Depressão, então, virou mato. E na vida de crente. São muitos. Muitos. E como se explica, pastor, por que esse aumento pós-pandemia? Tipo assim, eu acho que a turma não estava preparada. E teve muita gente que viu muita perca. Parente que morreu. Por exemplo, eu tenho uma moça da minha igreja que ela passou um processo de libertação. Só que ela perdeu pai, mãe, irmão. Era 4. E aí entra a libertação, mas entra também um trabalho psicológico. Como é que você explica para essa pessoa? A cabeça dela. Por que Deus fez isso? Matou a família inteira. Como é que você explica? Então, hoje o pastor que não entende inteligência emocional, ele está lascado. É justamente isso, assim. Essa é a parte que a gente, né, também entende que depressão não é só uma questão espiritual. Não. Depressão justamente tem a ver com a falta, por exemplo, de exercícios, com a falta de uma atividade física, com a falta de um ambiente prazeroso, porque, pastor, a gente precisa estar num ambiente que estimule a gente. Precisa estar num ambiente que é por isso que o pastor tem que ir lá buscar ovelha. A Bíblia diz, né? Que Jesus ele foi lá buscar, havia 90, ele foi buscar outra, uma que faltava, justamente por isso. Por quê? Porque ovelha longe do rebanho é presa fácil. Então aí tem que fazer justamente esse trabalho de formiguinha, ir lá catar a ovelha e trazer ela. Olha, eu quero que você entenda, que eu entendo esse processo. Porque o luto é um processo doloroso, mas precisa ser vivido. E é justamente isso, porque para fazer e forjar esse crente. Espada para ser usada, ela precisa passar pelo fogo e pelo martelo. Não é uma coisa que você precisa passar por isso sozinho. Não, a igreja está com você. É por isso que a igreja ela precisa ser um corpo e precisa estar funcionando muito bem. Porque às vezes o pastor não pode, mas o presbítero, a irmã do ciclo de oração, o corpo de obreira, a diaconisa, pode ir lá, pode abraçar. Porque é um lugar que às vezes não é falta de Jesus. Não só falta de Jesus, mas o diabo também se aproveita. E aí, onde ele aproveita é justamente para lançar mentiras, né, sobre essa pessoa. Agora já era. Deus está com você? Quem disse que Deus está com você? O negócio é tão violento que o que acontece? Eu vou falar por mim. Como tem muitos anos que eu faço libertação, todo pregador de libertação, 90% deles não são muito chegados nessa questão de psicologia. Essa questão, né? Eu tive que me libertar. E para mim, eu olhava assim e falava assim, cara, expulsar esse demônio, isso tá com frescura estranha aí, gente. Mas era um negócio que eu tive que trabalhar isso em mim. Eu tive que aprender que não era só o espiritual. E isso, para um pregador de libertação, é quase libertador. Então, assim, e é aquilo que você está dizendo. Que não é só o espiritual. O físico, né? Quando você percebe, olha, eu preguei isso, eu falei na minha igreja. Todo mundo fala assim, não, a única coisa que eu preciso é Deus. Mas você volta lá no Jardim do Éden, Deus se encontrava com Adão todos os dias na virada do dia. Só que teve um dia que Deus percebeu que Adão estava se sentindo só. Você parou para pensar nisso? Olha que doideira. Tem coisas, tem vazio no ser humano que só são preenchidos com um relacionamento. Adão se sentiu só. O próprio Deus descia todos os dias para conversar com Adão. Aí Deus olhou para Adão e falou, eu estou sentindo que Adão está só. Aí alguém pode falar assim, então você está querendo dizer que só a presença de Deus não bastava? É isso mesmo. O original do texto é isso mesmo. Uhum. Aí Deus falou assim, eu tenho que fazer uma mulher, uma adjuntora para esse cara aí. Porque ele está se sentindo só. Então, quando caiu essa ficha no meu ministério, eu percebi que a libertação, o milagre é um encontro divino e humano. Isso aí. Entendeu? Agora, porque a gente entende que
na maioria das vezes, tem um fundo espiritual, mas não é só isso. E é aqui que a coisa pega. É aqui que a coisa pega. Porque a igreja, ela trabalhou só o quê? Só o espiritual. Não, aqui, ó. Você tem que fazer isso. Você tem que orar. Você tem que jejuar. Você tem que isso, tem que aquilo. Só que é aquilo que você falou, um homem é tricotomista. Corpo, alma e espírito. Então, quando sai do espírito e vai para a alma, gente, não adianta orar. Não adianta orar. Vai ter que ser tratado. Tratado. Eu tenho uma irmã, que ela é uma benção, eu gosto de dizer uma das minhas mentoras. Eu acho que a gente sempre precisa ter alguém para falar assim, tô errando aqui. Como é que a gente faz essa curva? Como é que, né, me dá o caminho aqui? E ela é irmã Esté, uma benção, mulher de Deus poderosa. E aí ela contou para mim uma vez, né? Eu comentei com ela que a gente tem intenção de estudar essa área. Ela falou assim, olha, Paula, faça isso. Porque eu passei minha vida inteira orando, intercedendo pela igreja, não olhei para o meu físico e agora estou aqui com doenças psicossomáticas, cheia de... Por quê? Porque eu pegava... não estou dizendo para você não orar pelos seus irmãos, não estou dizendo para você não orar pelos outros, não. Eu estou dizendo para você manter o seu corpo e a sua mente saudável para que você possa servir melhor também. Uhum. E ela dizendo, olha, de tanto que eu orei, de tanto que eu fazia, de tanto que eu trabalho naquele processo de libertação, acabou que foi trazendo para mim doenças psicossomáticas. Assim, por causa da luta, porque é uma luta espiritual, e ela atinge o corpo também. É uma guerra, e atinge o corpo também. Atingindo o corpo, o que acontece? Você fica ali, se você não tratar. Então é por isso que a gente precisa estar ali mantendo em equilíbrio essa tricotomia. Tem que alinhar, tem que ter equilíbrio. Eu já vi muitos guerreiros tombar. E é isso que a gente... Eu teve uma vez que eu vi uma notícia de um pastor que caiu, assim, se suicidou. Um pastor se suicidou. A gente tem uma ideia de um pastor, de um cara extremamente santo, nunca vai cair, equilibradíssimo. Ah, não, são os mais, sabe, são os mais flechados pelo diabo. São os mais atacados pelo diabo. Porque justamente estão ali de frente de uma obra genuína. O que acontece, Paulo? Já que nós estamos falando um pouco sobre libertação, que as pessoas precisam entender o seguinte. Um pastor, ele foi formado e ele conhece tudo do lado de cá. Mas o lado oculto ele não conhece. E é aqui que a coisa pega. Então, o cara, se ele... Hoje, eu tenho 26 anos que eu faço libertação. Então, hoje tem muita coisa que para mim é comum, normal. Eu bato o olho, eu sei o que está acontecendo. Entendeu? Mas o camarada que não faz, não tem experiência, e ele põe a mão em certas coisas, vai dar B.O. E pode falar o que for. Ah, apóstolo, não, Jesus está com cara. Eu sei. Ele é de Deus, eu também sei. Mas se ele pôr a mão, coisa que ele não me entende, ele vai ter uma retaliação. E eu cansei de ver. Agora, dentro disso aí, pastor, me fala aqui para mim qual foi a sua maior experiência dentro dessa área aí que o senhor já trabalha há muito tempo, da libertação. Qual foi, assim, a experiência mais gritante que o senhor teve? Eu tive duas experiências. A primeira experiência foi a primeira libertação que eu fiz, o primeiro demônio que eu expulsei na minha vida. Eu era um recém-obreiro. E a gente estava mexendo na igreja. Chegou uma mulher e falou assim, corre porque meu esposo está endemoniado, da vizinha. Foi eu, pastor, eu nunca tinha expulsado demônio. Vi aquela briga, aquele trem, falei, gente, o negócio é pesado. Mas aí o cara, tipo assim, ficou liberto. Voltei para a igreja, continuamos. Passou uns 10 minutos, a mulher falou, corre, que agora ele está pior. O meu pastor falou, vai lá, Caetano, expulso que é demônio. Só que eu e Ricardo, 2 meninos, só que quando nós chegou do lado de fora, o cara tava com uma peixeira de açougueiro na mão, furando um cavalo e tomando sangue, pô. Misericórdia. Eu olhei aquele negócio e falei, gente, isso aí, como é que eu vou fazer aí agora? E a rua... mais de 70 pessoas vendo o episódio, o cara furando o cavalo e bebendo sangue. E eu olhei aquele negócio e falei, gente, e agora? Eu novo convertido. 1 ano e pouco. Nunca tinha feito libertação. O cara com uma peixeira olhou pra nós com a boca cheia de sangue, todo mundo falou, agora é com vocês dois. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Eu pensei, se eu ficar, esse cara vai me matar. Se eu correr, eles vão falar que o obreiro correu. O que eu faço? E aí o Ricardo, que é meu pai na fé, falou, demônio, joga essa faca fora. E o cara jogou a faca.
jogou a faca, mas só que partiu pro nosso lado. Eu, novo convertido, pau quebrou, hein? Gente, quando terminou a sessão de libertação, o irmão estava todo relado, perguntando o que aconteceu. Eu não tinha experiência. Eu te juro que eu dei nele uns tapas, viu? Que eu não sabia. O cara me põe por isso, sou o meu primeiro demônio, com um cara com uma peixeira na mão. Eu falei, não dá. Ué. E aí, foi engraçado. E aí, o cara foi liberto lá e outro dia à noite ele estava na igreja, aceitou Jesus. E foi a minha primeira experiência. A minha segunda experiência, aí eu já estava pregando. Já estava treinado? Já estava meio treinado. Já tinha uma experiência. Eu fui pregar numa cidade chamada Chonim de Cima, que é perto de Valadares. E eu percebi que eu cheguei, cidade pequena, igreja cheia. Eu falei, será que eu estou famoso? Não estou sabendo? Igreja cheia de semana. E terminou o culto, passou e falou, eu avisei aqui na cidade que você ia fazer uma obra de libertação aqui. Eu falei, tá. E como é que é? Ele falou, não, tem um cara aqui na cidade que todo mundo já tentou expulsar o que está nele. Ai, meu Deus. Já veio todos os pastores, padres, macumbeiro, veio todo mundo. O que está nele não sai. E eu avisei, o homem das Santas Libertações vai fazer esse trabalho hoje. Qual que eu perguntei? Que homem que é esse aí? Ele falou, vamos lá. Eu falei, não tinha pra onde correr. Eu falei, vou falar não. Eu falei, bora. E aí, eu lembro que eu desci da igrejinha, todo lugar que nós passávamos, o pastor chegou. E foi juntando a multidão. Foi Né? jogando Igual procissão subindo o morro. Eu na frente, a multidão atrás. Eu me lembro que eu cheguei, era o morro assim, e a casa descia. Falei, mas cadê? Falou, cara, não tem luz, não tem nada. Ele vive aí dentro. Igual o gadareno. Misericórdia. E eu olhei sozinho, falei, cara, a casa caiu pra mim. Só que ninguém me falou que o cara era um armário de quase 2 metros. Ninguém me falou que o cara era muito forte. E imagina aquela descida, com aquela casa toda quebrada e tudo escuro. Falei, como é que eu vou entrar sozinho? Falei, pastor, me dá uns 2 obreiros aí, senhor. Pastor, não, nós vamos ficar daqui na intercessão cobrindo você. Você entra lá. Eu falei, mas ninguém vai. Gente, é engraçado. Mas você acredita que tinha na multidão 2 bêbados que ofereceu para ir? Eu falei, quem não tem cão caça com gato. Falei, vamos embora. Quando eu entrei dentro daquela casa, eu lembro que fosse toda quebrada, janela quebrada, os móveis tudo quebrado. Que eu pisei na porta, no fundo do quintal, gritou. Soltou aquele nome e falou, você veio me expulsar. Quem é você para me tirar daqui? Só que uma escuridão, eu falei, gente, aquilo eu temia, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Isso não é para mim, não. E os camaradas, não, vamos lá, pastor. E a gente... Os 2 bêbados. Os 2 bêbados. Vamos embora, tá com mais coragem que eu, vamos embora. Só que eu cheguei, rapaz, aquele cara alto. E aí, interessante, aquele demônio começou a contar toda a minha vida passada. Quem é você para me expulsar, rapaz? Acusador. Você cansou de fumar maconha comigo? Você acha que não... Era eu que fumava junto com você. Você cansou de roubar comigo? E ele começou a falar detalhes da minha vida passada. E eu olhando para aquele trem, falei, meu Deus, e agora? Porque eu não tinha pegado ainda um negócio daquele. Falei, demônio, tudo isso que você falou, isso é verdade. Mas eu fui liberto pelo sangue de Jesus. E eu amarrei aquele demônio. Funcionou. Na hora que funcionou, eu cresci, né? Falei, agora você ajoelha, porque o bicho era grande. Falei, vou deixar isso em pé, não, que se desamarra, me arrebenta. E eu expulsei lá aquela legião de demônio. 2 anos depois, eu fui pregar num lugar. O cara chegou perto de mim, Bíblia na mão, falou, o senhor lembra de mim? Falei, e por que eu falei, gente, será que eu tô devendo esse cara? Falei, não lembro não. Falei, eu sou o camarada. O senhor foi lá na casa, tal. Eu já tinha esquecido.
2 anos depois, o cara era um diácono da igreja. Glória a Deus. Então, assim, foi as 2 experiências no início do meu ministério que me marcou muito, porque tem muita experiência, mas agora já tenho, né? Muitos anos fazendo. Mas naquela época eu era um menino iniciando alguma coisa. Eu não sabia bem o que eu ia encontrar na frente. Então, foram essas 2 experiências, assim, que marcou muito o meu ministério. Essa desse primeiro rapaz, estava esfaqueando aquele cavalo e bebendo sangue, e desse camarada. Foi 2 experiências, assim, que de lá para cá, eu já vi trem do Arco da Velha. Pastor, dentro dessa mesma logística, aí o senhor falou uma coisa que acabou que testificou algo que eu queria também falar. Tem um livro do pastor Cote, ele trabalha também, né? Isso. O Avivamento do Odre Novo, se eu não me engano. E ele justamente vai falar sobre questões de libertação. Um livro que eu li muito, eu achei muito interessante. E aí o senhor falou, eu falei, então é de Deus mesmo. A gente fala exatamente sobre isso. Tem uma passagem nesse livro que ele comenta sobre quando ele foi visitar algumas igrejas na Itália. Não, perdão. E algumas igrejas na Alemanha, enfim. E aí chegou num lugar, no território lá, que os pastores locais levaram ele. E aí ele comentou, olha, aqui toda igreja que tenta abrir, fecha. Todo lugar que tenta, toda igreja que a gente instaura aqui não consegue ficar aberta. Primeira pergunta que ele fez, o que era aqui? O que era esse lugar? E aí o pastor falou, não, aqui era um centro de concentração nazista. Eu falei, e aí ele explicou. E aí ele falou sobre a questão de demônios, existem demônios territoriais. O senhor acredita nisso, pastor? Não, acredito, não só acredito, como existe. A Bíblia não fala sobre os gadarenos. E o texto é bem claro. O texto diz o seguinte, eles eram tão ferozes que ninguém passava naquele lugar. E, na verdade, é o seguinte, tem muito crente não crendo nessas coisas porque eles não entendem libertação. Eu vou falar um negócio aqui que parece pesado, mas 90% dos crentes não entendem nada de libertação. Porque os caras entendem de exorcismo. Eu expulsar o demônio no altar. Isso ali é uma coisa. Libertação é outra coisa totalmente diferente. Então, por exemplo, eu aluguei uma casa. Aluguei uma casa. Ou eu comprei uma casa, um terreno. Dependendo de que foi feito naquele lugar, existe um espírito territorial. E se você não entender de remissão, você vai sofrer dentro daquele lugar. Por exemplo, eu já tive caso de pessoas me procurar e falar assim, eu não entendo, a gente mudou para uma casa nova e as minhas crianças estão tudo perturbadas, não dormem e tal. Aí eu perguntar, mas você não conhece a história da casa, tem como você ir lá? Você vai. Você chega num lugar, como eu já tenho experiência, então você percebe que existe um espírito territorial ali. E aí quando vai buscar a fundo, o trem foi uma casa de encosto, alguma coisa oculta aconteceu ali. E o que as pessoas não entendem é que quando você está vivendo uma batalha espiritual em certos lugares, pode fazer um mapeamento daquilo ali só. Pode fazer um mapeamento. Que você vai ver a fundo o que está acontecendo. Por exemplo, toda cidade tem espíritos territoriais. Você começa a mapear os bairros. Tem coisa que acontece só naquele bairro. Tem coisa que acontece só no outro bairro. E aí a gente que lida com isso, a gente começa a detectar qual o tipo de espírito que está agindo naquele lugar. Nesse mesmo livro do Pastor Cote, ele fala uma coisa muito bacana, assim, que justifica exatamente isso, sobre demônios territoriais, sobre questões que você impõe alguma coisa, crianças que chegam, né, que se a família ali muda para uma casa, as crianças, né, ficam com o sono perturbado, e a gente entende que também são questões espirituais. Ele vai dizer exatamente que ele visitou a Rússia, né, e aí ele foi fazer foi pesquisar, e fez o levantamento de que a Rússia é um dos países no ranking, né, que está no top dos rankings de divórcios, né? De número, assim, está lá em cima em questão de posições de divórcio no país. E aí ele pega e explica. O
O espírito da orfandade reina sobre aquele lugar. Você vai visitar qualquer homem ali, você vê que, no mínimo, ele está no segundo casamento. Filhos, homens, não têm exemplo do que é ser um bom marido, do que é ser um bom pai. E aí repetem a mesma coisa. E é justamente isso que eu quero te perguntar. Por falta de entender essa remissão, por falta de entender... tem uma frase que eu acho muito bacana que diz: encontre o inimigo e o neutralize. Encontrar isso, entender isso, porque existem coisas... Eu mesmo passei por um processo desse. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor perdoe meu pai. Meu pai não era alguém que era cristão, né? Não era alguém que temia o Senhor. Então eu falei, Senhor, liberta, perdoa os pecados do meu pai, porque eu já perdoei, então perdoa os pecados dele, pra gente acabar aí com o que a gente chama de maldição hereditária. E é justamente isso. Filhos que às vezes nem conheceram os pais, mas acabam repetindo os mesmos atos, os mesmos hábitos que os pais, fazendo a mesma coisa. Na verdade, é um espírito de herança familiar. E o que acontece? Se o cara não tem um entendimento, aquele ali vai passando. Por exemplo, tem casa que toda moça vira mãe solteira. Tem casa que todo mundo separa. Tem casa que todo mundo é pobre, ninguém prospera. Não é porque não é trabalhador, não. Ninguém prospera. Então, são coisas que, se eu falar assim, tem muita gente que fala assim, mas tem um fundo espiritual. Tem um fundo espiritual. E você está falando algo muito interessante. Neemias, quando ele foi restaurar os muros, percebe a oração que Neemias fez. Ele pediu perdão pelos pecados dele, pelos pecados dos pais e pelo pecado do povo. Porque Neemias sabia que alguma coisa, alguma brecha houve. Alguma brecha. Entendeu? Para os muros ter sido derrubados, para ter acontecido tudo aquilo. Então, o que a gente aprende com Neemias? Primeiro, o texto é bem claro. Ele não fez o serviço primeiro. Primeiro ele lamentou, orou, jejuou e depois ele partiu para a ação. O que isso indica? O que Neemias estava querendo ensinar para nós é o seguinte: se você não quebrar o que está no espiritual, você vai fazer o que você quiser fazer no físico e não vai funcionar. Só que hoje, o que acontece? Tem gente, se ouvir a gente falar isso hoje, falar, que é isso, só? Tem isso? Tem aquilo? Tem. É igual a questão, não é assim, crente fica endemoniado? Na teoria, para muita gente, não, mas na prática fica. Mas por que fica? Porque o cara não entende que o fato de eu aceitar Jesus, se eu não fechar as brechas, o mal vai entrar naquelas brechas. A maldição não vem sem causa, né? E o que acontece? Aí o cara fala assim, nossa, eu vi o irmão tá na igreja, mas ele endemoniou. Tem brecha. Tem alguma coisa ali que ele não tá fechando. Agora, o pior não é nem os que se manifestam. O pior são aqueles que têm brecha, mas não se manifestam. Porque, querendo ou não, quantos cristãos estão invernados dentro de pornografia? Se libertação. Se libertação. Quantos homens não conseguem, eles são dentro da igreja, eles não conseguem olhar para uma mulher sem desejar e sem falar merda? Se libertação. É o que Jó falou. Eu fiz um concerto com os meus olhos, como eu vou colocar numa virgem? Então, isso tudo, porque a libertação não é só a oração em si. Ou expulsar algo que foi... não é só, cara. Não é só. Libertação é tudo aquilo que te prende. Por exemplo, o fato do cara não ser um dizimista. Libertação. De quê? De um espírito de escassez, ué. Porque se eu falo que tudo que eu tenho que foi Deus que me deu, então não tem problema de fazer nada para Deus, não. É uma questão de inteligência. E é o que eu falo na minha igreja. É melhor você ter para dar ou não ter para pedir. É melhor ter para dar. Só que é libertação. Se tem uma área que muitos crentes precisam ser libertos, é na área financeira. Cara, se você for analisar, pega um ex-pai de santo, um ex-filho de encosto, chega para ele e pergunta o que ele fez para poder fazer toda aquela consagração. Sabe quanto que ele gastou com roupa, com um monte de coisa? Então, tudo aquilo que te prende, você precisa ser liberto. E outra que atrai outro pecado, né? Idolatria. Começa a tomar o lugar de Deus. Você faz tudo muito bem em outras áreas, mas aquilo... Paula, você vai me desculpar, o que mais tem é crente idólatra. Sim. Infelizmente, é difícil eu falar um negócio desse num podcast.
Mas tem gente que é crente idólatra. Ele gosta tanto do pregador, que não me importa o caráter do cara. Não importa se o cara tá aprontando, se ele tá fazendo. O que importa é que ele dá resultado. Talvez esse seja o motivo, então, de muita gente se decepcionar com a igreja, porque idolatra tanto, fica tão cego pelo seu pecado, que acaba não entendendo que ele também é humano. Cara, sim, a gente sabe, a gente tá no meio desse negócio de igreja tem muitos anos. Então, assim, o cara não idolatra uma imagem, um pedaço de pau. Mas tem muita gente que idolatra homem. Pessoas. Eu trouxe um pregador uma vez aqui em Juiz de Fora, um cara muito famoso. E aí eu fui buscar o cara no aeroporto e foi um irmão comigo. E calhou desse cara pregar e esquecer a Bíblia. Esse cara pegou a Bíblia do cara e começou a chorar em cima da Bíblia. Falou, cara, é a Bíblia dele, você não está entendendo. Ele me perguntou se podia tirar xerox. Eu estou diante dessa... Eu não aguentei. Eu falei, você está de zoeira comigo. Não, mas eu amo a mensagem dele. Eu falei, cara, tá bem, o cara é bacana, Deus usa muito ele, mas você tem que amar Jesus. Aí tem pessoas que idolatram tanto pessoas que acabam até se afastando, né? Não, Deus por erro de pessoas. Porque o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado para entender que honrar uma coisa, idolatrar é outra totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, e se há um pecado que Deus abomina, é a idolatria. Deus, ele fulminava, mano. Então, no nosso meio tem muito. Por exemplo, você canta. Se você não tomar cuidado, vai ter gente que vai te idolatrar. Tem, gente, a gente sabe. Eu acho que a gente também precisa, é um trabalho de duas mãos e duas vias. A gente precisa colocar esses limites, por quê? Porque chegou uma moça pra mim, comentou uma vez, a gente foi fazer um trabalho, eu tive que, logo no comecinho, quando eu comecei, porque eu nasci na Assembleia de Deus, eu tive que me maquiar muito pra poder fazer aquela, E aí ela mandou mensagem pra mim no WhatsApp, falou, eu acho que você tá muito maquiada, eu acho que você desviou, eu acho que você isso, falou um monte de coisa, né? Aí eu falei, olha, irmã, aí eu fui e perguntei pra ela, eu falei, irmã, deixa eu te perguntar uma coisa, qual é a sua área de tentação? E aí ela começou a contar. Não, Paulo, que não sei o quê, porque eu me achava muito feia, então eu tinha que me maquiar, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê e tal. E aí eu falei assim, agora eu entendi. Não tem nada a ver comigo de eu desviar. É porque essa é uma área de tentação sua. Precisa ser liberto. É uma questão sua. E hoje ela é uma benção comigo. Ela falou, Paulo, me perdoa por aquilo que eu falei. Eu falei, fica em paz. Você já nasceu perdoado, eu não posso fazer nada mais. Você já nasceu perdoado, não tenho nada mais. Então, é justamente esse tipo de coisa que a gente precisa trabalhar essa área de libertação também. Essa área a libertação mais difícil que tem é da mente. Justamente. Entendeu? Romanos 12. Entendeu? O que acontece? Eu preciso entender que aquilo que é para mim não é para você. O jeito que Deus agiu comigo não quer dizer que vai agir com você. E eu tenho que respeitar a forma que você serve a Deus. E isso é muito difícil. Porque a gente quer pautar a nossa espiritualidade, pautar a vida dos outros, espiritual pela nossa. Entendeu? Então tem coisas que Deus ele trata comigo que não vai tratar com o outro e não adianta eu questionar. E a área de tentação de cada um, assim, calha ser diferente, né? Entendeu? Então o que acontece? Cara, hoje no nosso meio tem muita gente que está com sérios problemas psicossomáticos. E o maior problema, Paulo, é que o pai só gera filho igual ele. E essa turma está gerando um monte de gente assim. Um monte de gente meio doida, meio esquisita. E aí, em vez de ganhar, ele vai afastar quem está chegando. E não tem jeito. Eu sou pastor há muitos anos. Então tem lugar que é o seguinte, o cara ora pro cara converter. Aí o cara converter. Agora a gente faz de tudo para ele sair. E a gente vai querer que ele ande igual a gente vai querer que ele fale igual a gente. E não é assim. E quem liberta é quem? Espírito Santo. É o Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado e da justiça. Não, cara,
se for por essa área assim, você tem que fazer o que eu tô te mandando fazer, você acaba adestrando a pessoa. Adestrando. O dia que ela tiver liberdade de estar fora do teu olhar, ela desvia. Filha, você tá no meio da gospel, cantou. Olha os caras que desviou. Olha o que esses caras viraram. E esse negócio não aconteceu da noite pro dia. Então, não tem jeito. A Bíblia é muito poderosa. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Sereis livres. Tem muita coisa aí que o Filho não libertou. E aí a pessoa pode até falar, eu não consigo acreditar. Mas tem uma frase que eu sou cheia das frases, gente. É porque Deus vai dando pra gente, a gente vai escrevendo. A gente confunde muito. Nós somos. Jesus é a videira. E aí o pai é o agricultor. E aí nós somos os ramos. O que ele disse? Se vocês estiverem em mim, beleza, vocês vão dar fruto, o fruto de vocês vão permanecer. Só que de vez em quando ele vem fazer poda. E aí a gente confunde poda com perca, inchaço com crescimento. Na hora que vem o pastor para querer podar, porque eu já fui muito podada, e ainda serei mais. Por quê? Porque a gente, igual o Paulo, que eu quero conhecer e prosseguir te conhecer. Proximidade revela defeito. Acabou. E aí, quando revela defeito, aí você não quer ser podado naquela área de tentação, você não quer ser podado ali, e aí você foge. Por quê? Porque se você se aproximar, você sabe que tem muita coisa que você vai perder. Aparentemente você vai perder. Mas parece que a gente perde, mas a gente ganha. Porque ele diz que aquele que ganhar aqui, vai perder lá. Paula, se o cara não entender que a graça te expõe, esquece. Cara, a graça te expõe. Hoje a coisa mais difícil, e o que é que a pessoa tem que fazer, eu como pastor hoje, eu não... como é que o senhor avalia um cara para estar com o senhor no ministério? É na mesa. Porque a mesa vai me revelar quem é o cara. Jesus ele gostava de mesas. Que a mesa revela o João e o Judas. Não tem jeito. É a mesa. E agora, quando você é exposto, você precisa ter maturidade para entender que é um tratamento. Que você precisa ser liberto de certas coisas. E isso é na vida de todo mundo. Eu cheguei onde eu cheguei, mas eu tive que ser limado em muita coisa na minha vida. Eu contei domingo na igreja, eu era um cara muito... Eu sou sanguíneo. E eu tive que aprender a me controlar. E quando foi que eu, assim... Eu estava jogando bola, futebol dos pastores da igreja. E meu pastor titular era goleiro. E isso aconteceu, ele falou alguma coisa comigo, e eu virei pro meu pastor e dei uma bronca. E ele me respondeu, na hora que ele me respondeu, eu falei, eu te dou no seu murro dentro da sua cara. Meu Deus do céu. Eu vou te dar no seu murro dentro da sua cara. Tudo dentro do campo. E aí, o outro pastor auxiliar, meu amigo, veio, que é isso, Varão? Você tá doido? Eu falei, eu te arrebento também. Tava macho, aquele dia eu tava macho pra caramba. Varão Golias. Não, Só que era um sábado e no culto da noite, quem ia pregar era eu. Misericórdia. E aí, tem coisas que Deus ele deixa pra te arrebentar. Sim. Naquela noite, a igreja lotou. Eu falei, que deu hoje aqui nessa igreja? E o meu pastor nunca ia no culto de jovem. Naquela noite, aí foi. Sentou no primeiro banco. Aí veio o impasse. Como é que eu vou pregar sem antes pedir perdão pro meu pastor? E eu fui. Humilde, né? Com a Bíblia na mão. Pregador. Aí falei, ô pastor, tal, aconteceu aquilo lá e tal. Quero pedir perdão ao senhor, que eu não posso subir no altar desse jeito, que é negócio de crente, né? Eu não posso subir aqui e tal. Ele olhou para mim e falou assim, Wilson, fique em paz, meu filho. O futebol revela o caráter de todo homem. Misericórdia, meu Deus. Gente, cara, eu lembro disso como fosse hoje. Mas você sobe lá e dá lugar. Entrou na sua mente, já era. Entrou. Gente, que mensagem difícil. E quando eu pregava, ele fazia assim pra mim. Tipo assim, você é o cara, você é o cara. Faz isso não, rapaz, a mensagem, eu doido pra terminar aquela mensagem.
E ele batia a palma, glória! Você é o cara. Meu Deus do céu. E aquele dia, nunca mais eu aprendi que eu precisava ser liberto de autocontrole. Então, assim, a libertação ela é em todas as áreas. Eu continuo sanguíneo, mas hoje eu aprendi com um velho pastor, me falou para mim, olha, a primeira coisa que vai ter que aprender no ministério é engolir sapo. Então hoje tem coisas que eu vejo e falo assim, rapaz, vontade de xingar essa pessoa. Mas eu vou engolir sapo e eu não vou fazer porque eu aprendi. Que você não tem coisa que você não vai poder, você vai ter que ir. Gente, 1 hora já de programa. Uma hora já? 1 hora. Eu falei que passava rápido. Passou rápido. Então já era. 1 hora. Última pergunta? Tranquila, tranquila, tá? Quer fazer pergunta? É, a última. Pastor, qual mensagem o senhor deixa? Aí. A mensagem que eu quero deixar para o pessoal, né, do podcast, é só uma. Aconteça o que acontecer, nunca perca a sua comunhão com Deus. E não espere que as coisas vão melhorar, que elas vão piorar. Agora para frente, vai haver uma separação de quem serve a Deus verdadeiramente e quem não serve. Então, assim, não perde a comunhão com Deus, fica firme. Porque no final de tudo, da luta, do problema, da dificuldade, do problema existencial que essa pessoa está passando, sobra ela e Deus. Deus nunca desampara, Deus nunca deixa só. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para essa pessoa. Amém. E dizer que foi bom. Amém. Para que vocês passou rápido, né? Passou rápido, é assim. Flui, a conversa flui. Falar de Jesus flui. A gente quer muito te agradecer por ter aceitado o nosso convite. É uma honra para a gente estar aqui e servir o Senhor e dar voz a alguém que serve com tanta excelência o Senhor. Deus te abençoe, pastor. Amém? Obrigada, Vem, pastor. Sara. E é isso, Vem? né, gente? É isso aí, gente. Chega mais um final de mais um episódio do Golden Cast. Você vai ser edificado por tudo isso que Deus tem preparado aqui, por toda essa conversa. Isso. E nós te agradecemos. Curta, comenta, compartilha. Semana que vem tem mais, tá, gente? Semana que vem tem mais. Segue aí a gente no Instagram pra vocês Isso saberem aí. de tudo. Os Exatamente. bastidores também. Exatamente. Que é a melhor parte, Brasil. gente. Então é isso, aí. né? Isso aí. Tchau, galera. Tchau, gente. Beijo, Tchau. até a Deus próxima. abençoe.